Muito bem, para você ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também, curtindo o nosso programa, presta atenção aqui na informação que já está na tela. O que acontece, meus amores? O senador Girão, ele promete pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, caso ele seja eleito presidente do Senado Federal. Ele é do Ceará e pertence ao Partido Novo. Está prometendo pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, caso seja eleito para presidir o Senado Federal. O parlamentar deu a declaração em entrevista ao Jornal da Oeste nesta terça-feira, dia 28. Abre aspas para a fala do senador Eduardo Girão. A política é feita de coragem, integridade e, sobretudo, coerência, foi o que disse o Girão. Desde que cheguei no Senado, apoio todos os pedidos de impeachment. Já entrei com 3 pedidos de impeachment de ministros do STF. Um deles vai ser o prioritário para colocar a análise, dando amplo julgamento para Moraes, mas o Senado não vai se esconder de cumprir o seu dever sob minha gestão. Pode ter certeza. O pedido, assinado por quase 2 milhões de brasileiros, vai ser pautado. As eleições para a presidência do Senado e da Câmara vão ocorrer no próximo sábado, dia 1º. O vencedor deve presidir as casas legislativas pelo biênio 2025-2026. Além de Girão, concorrem Marcos Pontes, do PL de São Paulo, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo e Davi Alcolumbre, do União do Amapá. Girão criticou Alcolumbre, que é o favorito para assumir a presidência do Senado. O senador pela União Brasil já foi presidente da casa e tem o apoio do governo Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente, e também do atual presidente do Senado, e também do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. O parlamentar do Novo cobrou que a votação seja aberta com a divulgação dos votos dos colegas. Fábio, pelo amor de Deus, Fábio. Ô, gordinho, pelo amor de Deus, o que é isso? Pois é, minha gente. Infelizmente, não é? Infelizmente, a política, ela tem essas negociações, tá bem? Ela tem que ter essas negociações, infelizmente. Às vezes, nós queríamos, né? Ver lá o Bolsonaro gritando: não, vamos colocar o Marcos Pontes. Às vezes nós queríamos Bolsonaro e os outros parlamentares da direita no Senado gritando: não, vamos eleger o senador Girão, porque ele vai pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. Por outro lado, nós também queríamos ver o Bolsonaro e os deputados da direita gritando bem alto: queremos Van Hatten como presidente da Câmara dos Deputados, porque ele vai pautar o impeachment de Lula. Tenho certeza, né? Se ele for eleito, absoluta, que ele vai fazer isso. Tá bem? Mas, meus queridos, a gente precisa entender, tá? Que existe uns figurões, e esses figurões já estão eleitos. É aquilo que o Bolsonaro falou na entrevista da revista Oeste. Esses caras estão eleitos. E se o PL, se nós apoiarmos, nós ainda poderemos ter as comissões. E tem um assunto predominante, um assunto muito importante, que é a volta do Bolsonaro em 2026. Pois é, meu querido. Tudo isso precisa ser costurado. E não é dando tapa na mesa, e não é empinando a mesa, jogando a mesa para cima, que o Bolsonaro vai conseguir a sua elegibilidade. Infelizmente, o Bolsonaro precisa entrar no jogo, fazer concessões
tá bem? Senão, meu filho, não volta. Não é quebrando a mesa no Congresso, quebrando a mesa no Senado, quebrando a mesa com Lula, quebrando a mesa com o STF, que as coisas vão se resolver nesse Brasil, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Para você entender um pouco do ajeito, para você entender um pouco aí, né? Não é muito confiável o que essa menina fala, mas ela fez um desenho até interessante. Não estou aqui para passar pano para essa mídia, não, mas ela deu uma desenhada, tá bem? Daquilo que está no ar. Haja visto que são uma mídia de esquerda, mas é uma mídia grande. E às vezes tem acesso a informações que eu e você que nós não temos, tá bem? Então vale a pena a gente ouvir o que diz aí a Daniela Lima, jornalista, apresentadora da Globo News. Está na tela. Então, por que eu trago isso aqui, né? Porque a oposição está fechada. A oposição está fechada com o Davi Alcolumbre e a oposição está fechada com o Davi Alcolumbre de olho numa estratégia já muito clara. E ela não é uma estratégia, vamos aqui na 6, para um round só. Ela é uma estratégia para 2 rounds. Do que você está falando, Daniela? Ela não mira só os 2 anos de presidência do Davi Alcolumbre agora, que praticamente, a não ser que caia um meteoro no meio do Senado Federal, ele vai ser novamente presidente do Senado. A oposição está negociando com ele, dizendo, olha, é o seguinte, se a gente compõe agora, você tem a sua reeleição garantida, porque a oposição continua trabalhando com a ideia, PP, PL e republicanos, de que vai fazer a maioria do Senado nas eleições de 2026. E por que isso é importante? Porque com a maioria do Senado na mão da oposição, independentemente se o Lula vai ser candidato ou não, se o governo vai estar bem ou não, já se teria ali um grupo majoritário constituído para garantir a reeleição do Alcolumbre. Então sinaliza para o próprio Alcolumbre com 4 anos de presidência do Senado e não 2. Beleza. De olho no quê, Daniela? No curto prazo, isso aí é o que eles querem. A reabilitação política do Bolsonaro. Daniela, é a anistia? Não. Eu contei para vocês meses atrás que a anistia do Bolsonaro, se vier a ser condenado, inclusive pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, não será tratada até 2027. Por quê? Primeiro, você não anistia um crime que ainda não tem condenação. Mas 2, porque em 2027 a oposição acha que com ele vai ter uma maioria folgada no Senado para passar qualquer tese de anistia, seja a Bolsonaro ou aos condenados do 8 de janeiro. Beleza, então o que é a reabilitação? É reverter a inelegibilidade de Bolsonaro no Congresso. Essa fatura vai ser apresentada para Davi Alcolumbre antes de 2026, me garantiu hoje o líder da oposição, que está fazendo esse arranjo para colocar 30 votos no colo desse personagem. E a conversa entre eles foi muito franca. Tava lá Davi Alcolumbre, tava lá o Ciro Nogueira, tava lá gente do PL, o Ciro Nogueira do PP, tava lá gente do PL e gente do Republicanos. Davi, você se elege, disseram esses líderes para ele, sem os votos da oposição. Mas em 27, você vai precisar dos votos da oposição. O que a gente está fazendo aqui é um trato de longo prazo. Estamos entrando agora, quando você não precisa, para dar tranquilidade, para dar folga e para desestimular qualquer tentativa de uma candidatura competitiva contra a sua. Mas sabendo que essa é uma costura de longo prazo, que vai ter aí toda uma pressão, e eu já jogo para a Leilane, para acenos muito fortes à oposição no Senado, e a primeira seria essa, a reversão via Congresso da inelegibilidade do Bolsonaro, já decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e em seguida, pensando já nas propostas de anistia a partir de 2027. Tá vendo, né, meus amores? A volta de Bolsonaro em 26... e a anistia aos presos a partir de 27, tá bem? Então o que acontece? Tem muita coisa em jogo. Quando você vê uma negociação dessa, tem muita coisa em jogo, tá? E quando você vê o Bolsonaro entrando numa dessa, tá bem? Quando você vê o próprio Bolsonaro entrando numa dessa, a gente tem que entender
O Bolsonaro já passou pelo Congresso, o Bolsonaro já foi presidente da República, o Bolsonaro é a maior liderança, tá? É a maior liderança da América do Sul e ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. O próprio Bolsonaro admitiu erros na sua caminhada, que são os erros que eu e você, que nós adoramos. O próprio Bolsonaro já disse que mudaria a maneira de tratar a imprensa, como nós amávamos aqueles nocautes que o Bolsonaro dava na imprensa, não é isso? Bolsonaro falou também que faria algumas concessões ao Congresso, mudaria a maneira de tratar o Congresso, a maneira de tratar aí a imprensa brasileira. É um Bolsonaro mais velho, um Bolsonaro que apanhou muito na vida, um Bolsonaro mais equilibrado, digamos assim. E o Augusto Nunes, da revista Oeste, tá bem? Ele vem com esse raciocínio, tá bom? A respeito aí desse apoio do Bolsonaro, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir aqui então o Augusto Nunes, o mestre aí do jornalismo brasileiro. A evolução no raciocínio político do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro já tinha mudado bastante em questões importantes, mudado de ideia em questões importantes, como por exemplo a economia. Ele era desde sempre, nos 20 e tantos anos como deputado, contra qualquer tipo de privatização. Se tornou o presidente que mais privatizou depois do Fernando Henrique Cardoso. E hoje é favorável, é um militante, né, dessa tendência privatizante, não é estatizante, esqueceu, mudou. Ele foi candidato de protesto já. Não sei se lembrei aqui, mas ele teve um voto, uma coisa dessa. O Bolsonaro não negociava na Câmara, ele não era habituado a isso, ele fazia discursos duros, defendendo posições, mas ele, quando foi candidato de protesto, não me lembro se ele teve um voto, 2, tal, não tinha um grupo. Ele aprendeu agora que você tem um jogo político legítimo, que é o seguinte: ao fim e ao cabo, o Congresso, vou repetir a frase do nosso Ibsen Pinheiro, que era presidente da Câmara quando o Collor sofreu impeachment. O Congresso faz o que o povo quer, desde que o povo precisa deixar muito claro o que quer. Não há quem resista. Só amadores que não têm o instinto de sobrevivência política, de sobrevivência eleitoral, que marca o político profissional. O Pacheco é um amador. Sim. É um amador. Esse cara é uma... Veja só, o Arthur Lira não. O Arthur Lira não é um amador. O Arthur Lira, se ele sente que é o tipo do político que sente, sentindo a pressão do povo brasileiro, que vai existir, para que seja decretada a anistia será aprovada pela maioria. Vejam o que aconteceu com o impeachment da Dilma Rousseff. Todo mundo achava que o Eduardo Cunha não pautaria isso. Pautou porque foi obrigado pelo povo a pautar. Eles mudam. Eles mudam. Os inimigos, os adversários reais são os esquerdistas. Se você bota um jeito como o Randolph na presidência de qualquer casa do Legislativo, aí sim você tem um problema. Sim. Aí sim, agora, os outros, esses mudam. Esses fazem o que o povo quiser. É o povo que vai mostrar isso aí. Agora, os recados já começaram e são muito contundentes. Eu gostaria de ter perguntado ao Bolsonaro, de ter ouvido o Bolsonaro sobre as eleições municipais, que o Lula caiu na bobagem de nacionalizar. Eu estava pesquisando as frases do Lula, ele diz o seguinte, em mau português como sempre: a eleição municipal é uma briga entre ele e eu, não entre mim e ele, como deveria dizer. Depois que ele viu para que lado ventava, né, qual era a direção do vento, disse: a eleição municipal não tem nada a ver com a eleição presidencial. Ele disse que seria o bolsonarismo contra o Lula nos municípios. Ele disse isso. E levou uma surra, porque o Alexandre, acredito que concorde comigo, nós nunca vimos uma eleição nacionalizada e com tanta influência do quadro nacional, né, da polarização. Aí o Lula vem: não, sempre existiu polarização. Sim, polarização, a divisão entre partidários de um candidato e de outro é da eleição, é naturalíssimo. Agora,
Tratar o adversário como inimigo surgiu depois da frase eles e nós. Nós e eles. É isso aí. Agora, não me preocupa aliás, a escolha do presidente do Senado está definida. Agora, o Alcolumbre, ele faz o jogo que o interessa e esse tem instinto de sobrevivência. Agora, ele cria problemas para qualquer governo que contraria esses interesses. A eleição de 2026 vai mudar radicalmente o rosto do Senado. Isso é inevitável. São 2 senadores por estado. Eles estão apavorados com essa possibilidade, com o que vai acontecer. Tanto que o Randolfo Rodrigues quer que a gente vote só em um nome, para ter alguma chance. O Alcolumbre, ele foi eleito há 4 anos. Tem mais 4 aí. Pela pura não está preocupado com isso. Aí ele começa, daqui a pouco ele vai ter de se preparar para a reeleição. Ele saberá seguir o que o povo quer. É hora de transformar em prioridade. Mas número 1, 2, 3, 4, 5, a decretação da anistia. É hora de intensificar pressões, então, porque isto virá em 2026. Os políticos precisam saber disso, os parlamentares, sobretudo, o quanto antes. Cabe ao povo mostrar a evolução. Muito bem, meus amores. Para você ligado aqui comigo em todo o Brasil, curtindo o nosso programa, você nos acompanhando aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá bem? Quando a gente falava aqui de eleições municipais, alguém escreveu aqui no chat, né? Quem ganhou foi o Kassab. Tudo bem, meu filho. O Kassab elegeu realmente a maior quantidade de prefeitos, mas o Bolsonaro ainda ganhou do Lula nas eleições municipais. Tá bom? Alô, meu querido José Augusto. Tudo certo com o seu comentário, tá bom, meu querido? Só pra te lembrar que o Bolsonaro ainda deu um show no Lula. O Lula que quis nacionalizar essa disputa e tomou pra cabeça. Tá bem? Gente, trazendo aqui o papo bem explicadinho aí com o nosso querido Augusto Nunes. Eu falei isso daqui até antes de ouvir esse vídeo. O clima dos próximos 2 anos, independente se é Alcolumbre, independente de quem vai estar lá, o clima do o clima do Congresso Nacional, quem vai ditar é o povo. É o povo. É o povo. Eu falei isso daqui. Agora, se vem um Alcolumbre, assume o Senado Federal, vem um Hugo Mota, tá? Vem um Hugo Mota, tá bem? E vem E o povo? Tá tranquilinho? Filho, não vai ter nada não. Se nós não abraçarmos de vez, a anistia, se nós não abraçarmos de vez o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, o impeachment de Lula, filho, eles vão sentar naquela cadeira, independente, você gostando ou não, quem vai ser o presidente é o Alcolumbre, tá bem? Muito provavelmente o Mota, e acabou. Bolsonaro sabe o que faz. Bolsonaro não é criança, Bolsonaro não nasceu ontem para entrar numa dessa e se queimar com milhões de brasileiros em troca apenas de politicagem, não. Bolsonaro sabe o que faz. É claro, o homem como o Bolsonaro, que é vidraça, muita coisa tem o preço para se pagar. Ele vai tomar uma atitude e vai desagradar. Entende? Ele vai tomar uma atitude e vai desagradar muita gente, inclusive gente de perto, gente que diz dar a vida pelo Bolsonaro, vão desagradar, como as atitudes do Bolsonaro. Ele não vai conseguir agradar todo mundo, até porque democracia é isso. Democracia, ela consiste em desagradar também. Ele tem o direito em desagradar e nós temos o direito também de nos sentirmos desagradados. Afinal de contas, então não seria uma democracia, não é? Aonde o presidente ou a liderança faz e nós temos que baixar a cabeça e fazer.
Tá bem? Não estou dizendo que é para sair por aí também metendo a metralhadora no Bolsonaro, não. É só para entendermos que nós ainda somos uma democracia. E que o Bolsonaro vai tomar atitudes que vai desagradar uns, vai desagradar outros. E esta, agora, você só está sendo desagradado, querendo apoiar Girão, querendo apoiar Marcel Van Hatten. Esses caras sabem que vão perder a eleição. Não adianta, não depende apenas dos parlamentares que o Bolsonaro tem o domínio. Não depende apenas dos parlamentares que a oposição, aí eu coloco a oposição no modo geral, tem domínio. Não. Claro que não. E aí, o que acontece? O nosso querido, né, Paim, tá bem? Ele fez um comentário muito, muito, muito pertinente e eu quero destacar para você aqui, tá? Porque às vezes a direita brasileira ela acaba sendo manipulada, tá? Por muita gente que é sem caráter, por muita gente aí que está visando lá na frente. Presta atenção, estão visando lá na frente. Muita gente aí quer ser presidente disso, presidente daquilo e até presidente da República, meu filho. Tá? Você acha que não, mas a política ela é galgando. Tem gente aí que sonha alto. Tem gente que quer aquilo que você nem imagina. E aí o que acontece? Nós sabemos muito bem que o Bolsonaro, ele tem acertado. Ele tem acertado. Onde ele coloca os pés dele, ele acerta. Tá bem? Vamos aqui ao comentário do Kim Paim. Você que tá aí empolgado, você que tá todo serelepe, tá bem? Vai prestando atenção aqui nesse comentário, que é muito importante. Tá na tela, meus queridos. Pessoal, olha só. A Câmara é composta por 513 deputados. A direita não tem sequer 130. O PL é o maior partido político da direita no Brasil. E ele tem direito, se estiver no bloco vencedor, a ficar com 4 comissões de destaque. Agora, nesse último biênio, ficou com a CCJ, ficou com a Comissão de Educação, que muita gente viu isso como importante. Só que eu me pergunto, o que vocês estão deixando acontecer? O Partido Novo está fingindo que nada disso presta para nada. Ele quer que o PL abra mão de todas as comissões para perder de pé, para apoiar a candidatura do Marçal, que mesmo se estiver no bloco vencedor, não vai ganhar nada, porque é um partido minúsculo. A turma do Partido Novo ainda está instrumentalizando a dor de vocês, falando, cobre o seu deputado, o seu senador, para quê? Você não vota. É o voto dos deputados e senadores. Estão instrumentalizando o caso do Daniel Silveira. Até onde vai o caráter dessa gente e a tua vontade de ser enganado, bicho? Acorda, cara. A realidade é o que tá aí. 513 na Câmara, 81 no Senado. 257 para eleger o presidente do Senado, 41 da Câmara e 41 para eleger o do Senado. Sério, pô, você gosta de ser enganado, viu? Vou te falar, irmão. E aí? Hã? E aí? Tá aí, meus amores. Não tem voto. Marcel Van Hatten não tem voto. Girão não tem voto. Né? Marcos Duval, você tá louco, meu. Entende? Não tem. O senador Marcos Ponte, meu. Fazendo essa sacanagem aí, ó, com o presidente Bolsonaro. Né? Ainda foi dizer, eu tenho voto porque eu fui eleito e eu tenho uma população que eu represento. Tudo bem. Ele é representante dessa população. Mas essa população só votou em Marcos Pontes por conta do Bolsonaro. Eu até vou dizer a verdade para vocês, né? O Marcos Pontes até me surpreendeu, porque tomou uma atitude, porque parece uma barata tonta. É senador aqui pelo meu estado, eu posso falar. Não vejo nada de Marcos Pontes aqui não, meu. Ah, mas é do PL, Fábio, foi o Bolsonaro que o indicou. Olha aí o que ele tá fazendo com o Bolsonaro agora. Esquece que na direita brasileira, quem trai Bolsonaro, vou dizer como o Maduro, né?
se seca, se dá mal. E meu filho, é verdade. O que você tá vendo de gente que se enfiou no buraco e nunca mais saiu daquele buraco porque traiu o Bolsonaro? E Marcos Pontes, que parece uma barata tonta, resolveu peitar até o próprio Bolsonaro, quer dizer que tem eleitores, porque ele tem uma população a qual ele representa, e agora ele é candidato. E tem gente que quer, conforme diz o Kim Paim aí, que quer que o Bolsonaro deixe tudo, deixe as comissões, jogue tudo pro ar. Não, vamos apoiar Marcel Van Hatten, vamos apoiar Girão, vamos juntar o Girão e o Marcos Pontes, e aí vai ver o PL. Quantos votos tem o PL? E nem estamos falando de oposição no modo geral, hein? O Kim Paim ainda falou na Câmara de 130 votos da oposição. Vamos falar de PL. O Bolsonaro bate o pé. Não, nós vamos ter candidatura própria ou vamos apoiar outra pessoa. Rapaz, você sabe muito bem que os deputados do PL eram 99, já saiu uns 2 que foram expulsos. Vamos supor que tenha lá 97, 98 deputados. E esses bosta do PL aí, na maioria das vezes, nem votam de acordo com o que Bolsonaro pede. Nem votam de acordo com o que a oposição vota. Na maioria das vezes, esses bunda mole, numa grande maioria aí, ou numa grande quantidade, votam junto com o Lula. Na época da CPIs, CPMIs, essa turma tirando assinatura, rapaz. É lá no Maranhão, juntos com o Lula. Aí tu acha que o Bolsonaro, com 99, 97, que saiu alguns, vamos colocar aí 98, 99, 98, 97 deputados que nem obedecem o que o PL pede. Você acha que o Bolsonaro vai fazer o quê? Vai peitar uma campanha de Marcel Van Hatten, fazer nome para Marcel Van Hatten, fazer nome para Eduardo Girão, que não é bolsonarista. Tu sabe muito bem que Eduardo Girão não é bolsonarista, embora o Bolsonaro fale que gosta dele, mas ele não é bolsonarista. É um cara de direita que não é bolsonarista, que não segue o que o Bolsonaro pensa. E é tanto que se lançou aí candidato. Não vai levar, não tô aqui também defendendo Alcolumbre, dizendo que Alcolumbre é santo, não. Só defendendo as estratégias do Bolsonaro. E é melhor você ter as comissões na mão, tá? É melhor você ter na mão as comissões do que ter na mão nada, filho. Mandar um abraço aqui pro Adilson Alves. Cara, você tá parecendo o Didi Red Pill. Se o Bolsonaro mandar escolher o capeta, você vai junto. Vou junto, meu filho. Ou você não percebeu ainda? Tô junto? Claro que eu tô. Tô junto com o capitão. Tá bem? Tô junto com o Bolsonaro. Tá? Claro que tô. Tá bem? Ou você percebeu só agora, Adilson Alves? Só agora você percebeu que eu tô junto com o capitão. Tá bem? Abraço, Adilson. A Terezinha, concordo plenamente com você, gordinho. Bolsonaro sabe muito bem o que faz. Eu acho que essa carinha aí, Adilson, você tá querendo levar um tranco aqui, né? É a carinha do Bozo aí, né? Escreve Bozo aí que eu vou dar um tchau pra você, tá bom, Adilson? Fica à vontade aí, mas escreve Bozo aí pra você ver o que vai acontecer. Tá bem? Eu também tô junto com o capitão. Valeu, Terezinha. Isso aí, gente. Bolsonaro sabe o que faz. Aí junto essa galera, a gente tem que entender que essa galera do Novo, essa galera sempre foi meio distante do Bolsonaro. Vocês sabem muito bem disso. Essa galera do Novo sempre foram distantes do Bolsonaro. Esse Novo, ele é quase um MBL. Tá bem? É quase um MBL. Gosto do Eduardo Girão, gosto do Marcel Van Hatten, não estou dizendo que eles são mau caráter. E
E até porque é democrático eles quererem também trilhar um caminho de direita, e às vezes é democrático também não respeitar o Bolsonaro. A democracia nos autorizam a isto, não é? Mas, meus queridos, a gente tem que entender o que está funcionando. A gente tem que entender quais são as estratégias. Quais são as estratégias? E eu não estou falando de eleiçãozinha em São Paulo, não. Não estou falando disso, não. E tem muito idiota que pegou isso daí, nacionalizou, né? Não, eu não estou falando disso. Não estou falando disso, não. Tá? Estou falando de eleição lá em cima, que impacta a tua vida, você morando, né, em São Paulo, Brasília ou Coxichinha do Leste. Aí sim. É uma discussão que interessa a todos e é bom a gente seguir o líder. Aí você me conta, tá bem? Aí você me conta. Vai ver se nós temos votos para isso. Eu falei lá atrás, tá bem? PL, Bolsonaro, infelizmente, a direita não tem votos no Congresso. Nós somos minoria. Não adianta lançar candidatura, não adianta fazer nada disso não, meu filho. Ai, Fábio, mas tem que estar aliado com o Satanás. Filho, você vai ter algo em troca. Você vai dar um apoio, mas você vai ter uma comissão, você vai ter uma presidência, uma diretoria, tá bem? E, infelizmente, é o Brasil. Se a oposição brasileira, a direita, né? Não só a oposição, mas se a direita não for inteligente, sair por aí dando murros em ponta de faca, não vamos, tá bem? Chegar a lugar algum. Infelizmente, é assim que a banda toca nesse Brasil, tá bem? Eu quero trocar de assunto aqui, meus amores, seguindo aqui com o nosso programa, e vou falar um negócio aqui pra você. Eu tenho 2 assuntos bala agora para destacar para você que tá ligado na nossa programação. Simbora? Vamos lá? Preço de alimentos em alta no Brasil. Carne e café podem subir 20%. Meus amores. Analistas sugerem que o Brasil deve se preparar para um aumento nos preços dos alimentos em 2025. Economistas divergem sobre a extensão dessa alta, influenciada por fatores como clima, câmbio, carnes e café, estão entre os itens que devem encarecer significativamente, o que pode impactar o governo já de olho nas eleições de 2026. Aí segue um monte de números aqui e a gente vai se concentrar aqui mais no tema, porque é uma realidade, né? Independente que a matéria é bem detalhada, mas o título já diz tudo. Diante da elevação da proteína bovina, o valor do frango também deve aumentar 14% em razão de maior consumo. Oferta e demanda, né? Aumenta o preço da carne bovina, aí todo mundo vai para carne de frango. Aí paulada na carne de frango também. Meu filho, tá bom para fazer o L, né? Tá gostoso para fazer o L, não é isso? Pois é, meus amores. O governo caminhando ao precipício, tá? Caminhando ao precipício, tá bem? E indo ladeira abaixo, e meus filhos e minhas filhas, né? Meus queridos, ninguém tá conseguindo disfarçar mais não, tá bem? Ninguém tá conseguindo disfarçar mais, tá bem? E o que acontece, meus queridos? Até a Globo News, essa semana,
em vários de seus comentaristas chegaram a Madeira no barbudo. Tá na tela. Matuza, temos, portanto, aí a desaprovação de Lula superando a aprovação de acordo com a pesquisa Quest. De que forma que isso impacta dentro do Palácio do Planalto e o que esperar a partir do resultado dessa pesquisa? Depende da autoestima. Depende da autoestima do pessoal que mora lá, que trabalha lá, dos inquilinos do Palácio do Planalto. Até agora, a autoestima estava elevadíssima. Eles estavam dizendo que estavam batendo um bolão à população que não estava entendendo, que não estava percebendo o governo especial que entregava uma série de coisas. Eu não estou aqui dizendo que não entregou. Estou dizendo que o governo tem uma ideia de que é melhor do que a população está dizendo que acha que é. Então, por exemplo, o presidente, o governo vai mal entre mulheres, que ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Ou seja, as 3 estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os 3 alicerces, né? Exatamente. Esses três estão dizendo o seguinte: olha, talvez esteja na hora de ir para o divã, porque o governo que vocês acham que estão fazendo não é o governo que a gente está enxergando do lado de cá. E aí a primeira ideia que pode surgir na nossa cabeça é: se o pessoal do lado de cá não está enxergando o que está do lado de lá, é por um problema de comunicação. Não. Eu bato nessa tecla todas as vezes que o problema não é de comunicação apenas. A comunicação é o mordomo, para usar um termo elitista e pomposo do passado, das crises. O problema é do próprio governo. E aí tem um outro símbolo, que é uma espécie de marco psicológico. O governo chegou na sua metade. Na sua metade, a picanha não entrou dentro do carrinho e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Então, tem aí um efeito psicológico também desse prazo que já passou e agora a gente se aproxima da segunda, a gente já está mais perto do fim do período, deste período Lula, porque pode ser que ele se candidate à reeleição e eventualmente se reeleja, mas deste mandato ele está mais próximo do fim do que está do começo, com um agravante. Se a autoestima do governo continuar lá em cima, ele não vai conseguir ler o porquê a população o está enxergando dessa maneira. E não conseguir ler o que a população está enxergando significa não mudar as coisas que precisam ser mudadas. E a cara da tia ali no telão, né? Ai, meus queridos de todo o Brasil. É tensa a situação, viu? Bordo Notícias. Pois é, meus queridos. E meus amores, em meio, né, é a Globo, é o Nicolas que faz um vídeo e tem 330 milhões de views, tá? No meio disso, o Lula vai lá pro Nordeste e arruma um novo companheiro. Você deve ter visto esse vídeo, tá bem? Eu vou destacar aqui para você, trazer, tá bom? A íntegra do vídeo para você. O Lula bateu o desespero. Foi lá pro Maranhão, com certeza fazer peça publicitária, foi na casa de pobre, foi cheirar pobre. E minha gente, o vídeo que eu vou trazer para você é sensacional, tá bem? Tá na tela aqui do Gordinho, vamos lá, meus amores. 88 é um broto. Ai, meus amores. Olha o olharzinho aqui da ministra, né? É a ministra... Ai, gente. É da igualdade racial, né? Olha a carinha da ministra aqui, meus queridos, olha isso. Ai, com todo respeito, né, ao senhorzinho aí, independente se ele é de esquerda, se ele ama o Lula
ou se só recebeu bem o Lula em sua humilde residência, né? Não é isso? Mas olha a carinha, meus amores, da ministra da Igualdade Racial. Oh, meu Deus do céu, gente. Ai, ai, ai. E segundo o Lula, o menino agora é o novo companheiro dele. Primeiro, né? Vai ficando velho, vai perdendo um pouco a maldade, né? Coitadinho do tiozinho, não, que agora você é meu companheiro. Olha lá, eu escolhi você, tá certo? Tá na tela, olha aí. Olha aí. E eu escolhi você. Coitado do tiozinho, Lula. Sai daí, meu. A cara da ministra da Igualdade Racial. Aqui pra mim. Oh, meu Deus do céu, gente. Ô povo esquisito, hein? Olha aí. Irmão, a gente não escolhe, mas companheiro a gente escolhe. Eu escolhi você. A cara dela. Ai, 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 ai. Ai, 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 minha gente. Que povo esquisito. A carinha dela. Oh, meu Deus do céu. Engraçado que ela, olha lá. Ó, ela tá normal, de repente ela... O Lula tocou o coraçãozinho dela, né? Olha aí. Pai, a gente não escolhe. Olha lá. Oh, meu Deus. Como o Lula é profundo, né? Como o Lula fala bem. Ai, da onde ele arranca essas palavras? Irmão, a gente não escolhe, mas companheiro a gente... Não, gente, ela chega e faz assim, ó. Não, olha pra você ver que ela chega a fundo assim, ela tá ereta, ela chega e ela faz... Vamos lá. A gente não escolhe. Olha lá. Irmão, a gente não escolhe, mas companheiro a gente... Nossa! Ai, 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 vamos lá, vamos terminar essa bagaça. Escolhe, eu escolhi você pra ser meu companheiro. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Ô Lula, companheiro é companheiro, fia da puta é fia da puta, tá bem? Olha a casinha do tiozinho, né? A casinha do companheiro de Lula. Não é isso? É pau a pique, né? Como é o nome? De barro, né? Pois é, minha gente. Olha aqui o companheiro do Lula. Preço de alimentos em alta no Brasil. Carne e café podem subir 20%. E o frango, gordinho? 14%, filho. É esse o companheiro, né? Que o nosso povo nordestino, tá? E o nosso povo nordestino ganhou. E outra, meus amores. O Lula despencou até no Nordeste. Por isso que ele arrumou um jeito de se mandar lá para o Nordeste. Tá bem? De se mandar lá para o Nordeste. Tá bem? E arrumou esse senhorzinho aí, que segundo o Lula é o companheiro dele, tocou até o coraçãozinho aí da ministra da Igualdade Racial, né? Você viu que ela tava até ereta, né? Aí ela faz... Ai, 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 gente. Doido! Sai daí, Satanás! Sai de face do cão! Abordo Notícias. Abordo Notícias. Abordo Notícias. Pra você ligado aqui comigo, onde você estiver na programação do nosso Abordo Notícias, sejam bem-vindos. Como é que você tá, meu amor? Na paz de Jesus? Todo mundo bem? Todo mundo mais ou menos, é? Pois é, já preparou o bolso aí? Já armou uma maneira de você ganhar um pouco mais de dinheiro? Ainda não? Então para de ser besta e para de ficar gastando dinheiro igual um babaca à toa. Tá bem? Para de ficar gastando dinheiro igual um trouxa. Se liga. Ou se você, de repente, pagava um financiamento, não paga mais. Ai, esse dinheiro vai me sobrar. Não vai te sobrar não, filho. Tá? Não vai te sobrar. Se você gastava numa casa aí 300 conto de... Tá? Vou colocar aí 300, 400 conto
de carne no mês, tá bem? Já vai ter um aumento aí de 20%. Então eu vou colocar 400, já vai aumentar aí 80 conto. Tá bem? Aí você imagina você que nem tá com um dinheirinho sobrando. Sobrando que eu digo assim, meu filho formou na faculdade, vou pegar esse dinheiro agora, né? Vai me sobrar um dinheirinho aí, o dinheiro da mensalidade, da despesa. Meu filho, o dinheiro nosso vai embora, tá? O dinheiro vai embora, vai pelo ralo. Meus amigos de todo o Brasil, se você pode, né, ajudar o nosso canal aqui, tá bem? Ajude, tá certo? Se tá difícil para você, imagina para nós. Nós precisamos da sua doação. Ajude o canal aí com qualquer valor. Ajude a fortalecer o trampo do Gordinho, afinal de contas, nós precisamos e muito da sua ajuda. Qualquer valor que você destinar ao nosso canal será muito bem-vindo, tá bem? E eu espero contar ainda com a sua colaboração nesse dia especial, nesse começo de dia, tá bem? Então me ajuda, por favor, tá? Qualquer valor que você mandar aí será bem-vindo. Manda, gente, qualquer valor aí pro nosso canal. O Pix está na tela, 11 95275 3898. 11 95275 3898 para você ajudar o canal do Gordinho nesta manhã maravilhosa. Notícias. A Bordo Notícias. Muito bem, meus amores. Presta atenção no assunto aqui. Eu falei para você que seria bombástico também. Tá bem? Já vou falar aqui já vou trazer essa imagem. Mas presta atenção. Quem tá aqui comigo, tá? Se nós tivéssemos uma plateia num auditório, eu ia pedir para você levantar a mão quem tá entendendo, tá bom? Mas, se quiser usar o chat e caso, se você quiser comentar fique à vontade. Então, quem tá aqui comigo se lembra, presta atenção. Você se lembra que na semana passada, o Bolsonaro disse que caso ele estiver inelegível em 2026, lá na frente, nos últimos minutos do segundo do segundo tempo desta partida, lá nos finalmente, se ele realmente não for autorizado a disputar a eleição em 26, você se lembra o que o Bolsonaro disse? Ele comentou porque a apresentadora, a jornalista, colocou nomes na mesa. Nomes Bolsonaro, tá? Flávio Bolsonaro, ele comentou. Ele comentou sobre Eduardo Bolsonaro. Ele comentou, quem se lembra? Coloca eu. Vai digitando eu aí. Eu, vai colocando eu, gente. Vai, gente, coloca eu aí. Aí, ele ainda disse sobre a primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Ele ainda comentou, se ela for a candidata, eu só aceito caso eu seja o ministro da Casa Civil. Aí, meus queridos, eu vou abrir um adendo aqui, mas só para você entender também. Bolsonaro foi irônico. E muitos não perceberam, até eu não percebi na hora. Mas a pulguinha estava atrás da minha orelha. Como é que o Bolsonaro, estando inelegível, proibido de ocupar cargos públicos, tá? Como ele seria ministro da Casa Civil se ele está inelegível? Não pode. Se ele estiver livre para ser o ministro da Casa Civil, ele estaria livre para ser o candidato à presidência da República. Só para constar, não é esse o foco, tá bem? Mas ele foi irônico. Mas ele citou
ou ele fez os comentários dizendo que Michele Bolsonaro, que Eduardo Bolsonaro poderiam ser os nomes caso ele estivesse inelegível. Eu já me lembrei da seguinte questão. Vocês se lembram daquela live que o Bolsonaro fez com os filhos? E no outro dia, tipo, a live terminou 23 horas, 6 da manhã ele recebeu a visita da Polícia Federal na casa dele de praia ou uma casa que ele estava no Rio de Janeiro. Quem se lembra dessa história? Pois é, tão rápido quanto esse episódio, eis que vaza a delação premiada de Mauro Cid. O Brasil não é para amadores não, meu filho. O Bolsonaro dá a declaração. Sim, Eduardo Bolsonaro pode ser o candidato. A Michele Bolsonaro pode ser a candidata. Eu falei aqui, ó. Eu estou desde 2023 dizendo. O dia que o Bolsonaro disser que a Michele é candidata, eles vão torná-la inelegível. E quantas vezes o Bolsonaro disse, a Michele não tem experiência. Não, a Michele é candidata ao Senado por Brasília, ou pelo Rio de Janeiro. Gente, é claro que o Bolsonaro não vai falar, a Michele é candidata. Aí no dia que o Bolsonaro fala, o que acontece? Vaza a delação premiada do Mauro Cid. Meu Deus do céu, gente, que Brasil é esse? Que loucura que nós estamos vivendo. Assim do nada, do Neida, vaza a delação premiada do Mauro Cid, dizendo que a Michele Bolsonaro e que o Eduardo Bolsonaro estão envolvidos na trama golpista. Aí, meus amores, o Brasil é o Brasil das coincidências. O que acontece? O Brasil se tornou o país das coincidências. Aqui tudo coincide. Mas eles tentaram, tá bem? O que eu vou trazer para você aqui não é que não tentaram, tentaram. Mas o diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, ele afirma que não encontraram elementos suficientes para indiciar Eduardo e Michele Bolsonaro na suposta tentativa de golpe de Estado. E ainda disse que não identificaram mega financiadores dos atos do 8 de janeiro. Não teve mega financiadores. Eu acho que esse pessoal, eles ainda vivem naquele mundo da lua, né? Que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Na ida do Bolsonaro para os Estados Unidos, conforme o próprio Bolsonaro comentou isso, pegou-se os 800 mil reais, converteu em dólar. Tem uma deputada do PT que quando o Bolsonaro esteve no interior aí, eu não sei se do Pernambuco, no interior do Brasil, o Bolsonaro ganhou um pacotinho, gente, com as joias semi-preciosas, pedras semi-preciosas. Aquelas pedras têm mais valor sentimental do que valor monetário. Tem parlamentar aí da esquerda que teve a pachorra, a falta de vergonha na cara de dizer que o Bolsonaro vendeu aquelas pedrinhas para poder financiar o golpe. Estavam achando que aquelas pedrinhas, uma sacolinha mais ou menos do tamanho desse guardanapo aqui, ó, umas pedrinhas, eram diamantes. E eram pedras semi-preciosas. Um presentaço que alguém lá de uma cidade, onde aquelas pedras são... É o que movimenta a economia local, é vendido na feira,
a 400 conto uma bolsinha daquelas pedrinhas. 400 mil reais, Fábio? Não, meu filho. 4 mil reais. Não, 40 mil. Não. 400 reais. 100, 200, 300, 400 reais. Eu acho que se você chorar, ainda pega por uns 350, 320, né? Não desvalorizando, né? Mas sempre tem um chorinho, né? Um pacotinho de pedras, gente. E eles... Teve deputada aí falando que o Bolsonaro deveria ser investigado porque ele vendeu essas pedras, essas joias, porque essas semijoias ou essas pedras são preciosas e essas pedras têm grande valor econômico e o Bolsonaro vendeu para financiar o golpe. Não teve mega financiamento, a gente sabe, juntou os meninos que já estavam no QG, outros que vieram de São Paulo, que vieram de Minas, que vieram do entorno do Distrito Federal, que gente levantou o Pix, pegou 20, 30, 40, 50 reais de um, 100 reais do outro. Tem um amigo nosso aí, eu fiquei sabendo, né? O cara fez Pix para ajudar a trazer o povo de Brasília pro estado dele. Eu nem sabia, faz tempo que eu não falo com ele, não tenho contato, e dizendo que, o menino tá com trauma até de telefone. Entendeu? Ó, tem os meninos lá em Brasília, estão no QG, eles querem vir embora. A gente precisa alugar um ônibus, 2, sei lá, para trazer eles de volta. Cada um dá 100, dá 50. Vamos trazer os patriotas de volta. Rapaz, o menino, 60 mil reais. Não sei se ele gastou com advogado, multa, sei lá o que é. Entendeu? Eu sei que ele já gastou 60 mil. Aí você imagina... Foi assim mesmo, né? Era uma galera que já estava lá, outros que estavam mais próximos, no entorno, outros que foram do interior do Brasil para Brasília. Não tem mega financiadores, não. Não tem dinheiro envolvido nisso, não. Ah, gordinho, por que não tem? Porque a própria Polícia Federal diz. Entendeu? O próprio diretor diz. Além... do que eu falei aqui a respeito da Michelle, não é isso? E só foi o Bolsonaro falar que lançaria a mulher dele, se fosse o caso, que ela esteve nos Estados Unidos e que, né, seria um bom que ela conseguiu um destaque. Aí me aparece, gente, uma delação premiada do Mauro Cid que vazou. Aí a Polícia Federal não encontrou indícios para indiciar a Michelle e o Eduardo Bolsonaro. Que Brasil é esse? Tem as falas aqui do diretor da Polícia Federal. E eu vou colocar na tela para você. Diretor, nesse primeiro anexo da delação do Mauro Cid, ele diz que 3 grupos se formaram no entorno do ex-presidente. Um deles, radical, composto pela ex-primeira-dama e pelo filho do ex-presidente. Se Michelle Bolsonaro não foi indiciada no inquérito, isso me autoriza a dizer que as investigações que se sucederam ao primeiro anexo da delação não confirmaram nada sobre ela? Fausto, volto a insistir a questão técnica da delação. Ele, ao colaborar e citar algumas pessoas, aponta alguns elementos que podem nos levar a coletar provas para responsabilizar ou não essas pessoas. No caso concreto, está lá no relatório do inquérito policial, não houve a busca de outros elementos que pudessem confirmar de que essas pessoas tenham participado. O fato de ser de um grupo radical, um grupo moderado, um grupo light, isso não traz nenhuma consequência jurídica para o processo. É importante saber qual foi a efetiva participação das pessoas para o conceito criminal, para a ação criminosa que foi ali desenhada. E é importante salientar, e eu tenho repetido isso, que a Polícia Federal, ela não trabalha, ela não investiga para culpar as pessoas, para responsabilizar as pessoas. Ela investiga para buscar a verdade real. Ela investiga para que todos os elementos sejam trazidos aos autos, ainda que para inocentar as pessoas. E aí, Fausto, me permito aqui citar um caso muito interessante que a polícia investigou, que foi de umas moças brasileiras que foram presas na Alemanha, a partir aqui de Guarulhos, com malas com drogas. A nossa investigação, ela provou e serviu para inocentar essas pessoas lá na Alemanha que estavam presas. Ou seja, nós não servimos a acusação, nós não servimos a defesa, nós servimos ao sistema de justiça criminal e na busca da verdade real. E esse é mais um caso. Nós investigamos, apuramos, não encontramos elementos suficientes
para várias pessoas, não só essas duas que você cita, e, portanto, fizemos a conclusão que tinha que ser. Mas pouco se avançou em relação aos financiadores daqueles acampamentos, enfim, das marchas que levaram ao vandalismo e à tentativa de supressão da democracia naquele dia. Quando se vai chegar a esses financiadores? E isso vale também para o outro inquérito que investiga os atos antidemocráticos na vigência ainda do governo Bolsonaro. Muitos deles demandavam algum tipo de financiamento e ainda parece muito incipiente essa linha de investigação. É mais difícil chegar a esses financiadores? Vera, o relatório apresentado é um relatório conclusivo. E veja que neste relatório, que falo desse extenso relatório, ele ali apresenta, sim, alguns responsáveis por participar financiando algumas ações. Muitas vezes, na expectativa de muitas pessoas, haveria um ou dois, enfim, ou um grupo de mega financiadores com vários milhões para essa atuação orquestrada para o golpe de Estado. A investigação provou que não, pelo menos nós não conseguimos identificar que isso tenha acontecido. Rapaz! Eu acho que se o Bolsonaro falar assim, ó, tem um gordinho lá em São Paulo. Tem um gordinho lá em São Paulo, que aquele gordinho, né, merecia ser o nosso candidato da direita. Rapaz, não faça isso, Bolsonaro. Porque senão amanhã, 6 horas da manhã. Palma não. Pesada na porta, meu filho. Não é? Pois é. Eu falei há muito tempo. Tu acha que se o Tarcísio... Primeiro que ele não pode fazer uma coisa dessa, porque ele ainda tem um Bolsonaro acima dele. Tu acha que se o Tarcísio falar assim, sou o candidato nessa bagaça, sou o candidato à presidência da República em 2026, filho, eles vão dar um jeito. Ó, se o Tarcísio tivesse assumido que é candidato à presidência da República, tá bem? Você se lembra daquele processo do Boulos contra ele? Ele já estaria inelegível. Escuta o que eu tô te dizendo. Escuta o que eu tô te dizendo. Você se lembra que o Boulos moveu um processo contra ele, tá bem? E que pedia sua inelegibilidade. Rapaz, já estaria inelegível. Infelizmente é assim que a banda toca. Infelizmente. Para você que está ligado comigo em todo o Brasil, muito bom dia para você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui com a gente até o momento. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações.